pessoal! Bem-vindo ao nosso podcast Entre Métodos e Imaginação, onde a gente discute a educação com olhar crítico, criativo e, claro, com muito bom humor. Eu me chamo Doralice e hoje vamos falar sobre um tema que mexe com a cabeça de muitos educadores: metodologia e criatividade. Será que uma anula a outra? Ou será que elas duas podem e devem andar de mãos dadas? E para essa conversa incrível, eu estou aqui com duas feras da pedagogia, Luciana e Raimundo. Se apresentem, por favor, meus queridos. Oi, pessoal, aqui é a Luciana. Uma alegria estar com vocês para debater esse tema que é tão atual e tão necessário, né? Muitas vezes, quando ouvimos a palavra metodologia, já vem aquele peso de regras, etapas, estruturas. E a coitada da criatividade, né? Parece que some no meio disso tudo. Mas será que precisa ser assim mesmo? Fala, galera, aqui quem fala é Raimundo. E olha, esse tema dá pano pra manga. No meu ponto de vista, a metodologia não precisa ser inimiga da criatividade. Pelo contrário, a metodologia pode até ser o caminho que nos ajuda a organizar a criatividade de forma que ela realmente funcione na sala de aula. Sem método, a criatividade pode virar bagunça. E sem criatividade, o método vira tédio. Perfeito, Raimundo. Olha que legal isso que você disse. Porque a gente costuma cair naquela armadilha, né? Ou a aula é toda quadradinha, com metodologia engessada, ou vira aquela farra criativa sem direção, aquela verdadeira bagunça. O desafio é equilibrar. Luciana, como você vê isso na prática pedagógica? É uma ótima pergunta, Dora. Na prática, eu acredito que a gente precisa descomplicar a ideia de metodologia, né? Tem professor que acha que precisa seguir uma receita de bolo, né? E aí se frustra. Porque a metodologia nada mais é do que o caminho que você escolhe para alcançar o objetivo de aprendizagem. E esse caminho pode e deve incluir momentos criativos, lúdicos, afetivos, porque a criatividade ela não é inimiga do planejamento, ela é parte fundamental dele. Concordo demais. E digo mais, criatividade não é só fazer cartaz ou brincadeira. Criatividade é encontrar novas maneiras de ensinar o mesmo conteúdo. É adaptar, inovar, olhar para o aluno e pensar como ele aprende melhor. A criatividade nasce da escuta e da sensibilidade do educador. Gente, que troca rica, hein? Eu tô aqui mentalmente anotando tudo. E para fechar, que dica cada um de vocês deixariam para quem está tentando equilibrar metodologia e criatividade? A minha dica é: conheçam bem os seus alunos, que isso vai ajudar a escolher a melhor metodologia e saber onde usar a criatividade, porque educar é um ato de conexão. A minha é: não tenha medo de errar. Teste abordagens, inove, escute o retorno dos alunos. A metodologia é uma bússola, mas o coração da aula é você. Eu amei, gente. Foi uma conversa leve, profunda e super necessária. Que a gente possa sempre lembrar que o saber, ele pode ser estruturado, mas nunca sem alma ou sem significado. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Até o próximo episódio de Metodologia e Imaginação. E fique agora com a colega que irá apresentar para vocês metodologia e ludicidade. É com vocês. E vem pra cá, gente! E dando continuidade, nós vamos falar agora sobre metodologia vezes ludicidade. E é super importante, especialmente quando pensamos em educação, desenvolvimento infantil e até mesmo dinâmica de equipe. E agora, pensando em metodologia como caminho, o método, a sistemática que usamos para alcançar um objetivo tradicional, que essa tradicional ela tem um foco na transmissão pelo professor com aula expositiva e de memorização. A construtivista, essa é maravilhosa. Ufa! O aluno ele é o protagonista da sua própria história, ou seja, ele constrói o seu conhecimento com os seus colegas. Não é maravilhoso, gente? Tem outra também, Montessori, que ele dá ênfase na autonomia do aluno. Calma, ainda tem mais, a freiriana. Essa aí ela foca na conscientização crítica e na transformação social através da educação. Quanto à ludicidade, é o impulso natural do ser humano na arte de brincar. Sim, gente, a ludicidade envolve o prazer de diversão, imaginação, liberdade, autonomia, interação. Ah, gente, quando a ludicidade ela é bem aplicada em uma metodologia,
ela facilita a aprendizagem, o engajamento, desenvolve habilidades, reduz o estresse e a ansiedade, promove a criatividade. Meu Deus, quantas coisas maravilhosas traz a ludicidade. Agora me diga, Isa, o que é que você tem a dizer a mais sobre a metodologia vezes ludicidade? José, a ludicidade pode ser incorporada às metodologias de ensino por meio de práticas pedagógicas que valorizam o brincar como instrumento de aprendizagem, atividades como jogos, contação de história, dramatizações e brincadeiras simbólicas, permite que a criança construa conhecimentos de forma significativa. Assim, a ludicidade não é apenas um recurso complementar, mas uma estratégia metodológica essencial que respeita o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos. Agora, gente, de olho no telão, eu quero colocar uma fala de uma grande pensadora. Vocês vão ouvir o que ela tem a dizer a mais sobre esse assunto. De olho na tela. Boa tarde, galera. Eu me chamo Arima Pereira. É um prazer estar aqui com vocês. É muito importante a articulação entre a metodologia, colega, com certeza. Ela é fundamental para promover uma aprendizagem realmente significativa. Quando o professor une uma boa estratégia pedagógica com atividades lúdicas, ele cria um ambiente mais envolvente, prazeroso e acessível para o aluno. A ludicidade desperta o interesse, estimula a criatividade e ajuda a construir conhecimentos de forma concreta, ativa e contextualizada. Já a metodologia bem planejada garante que esse processo tenha intencionalidade educativa, ou seja, que o brincar também ensine, que o jogo também forme e que a atividade divertida tenha um propósito. Quando essas duas dimensões caminham juntos, o lúdico e o pedagógico, o aluno aprende com mais autonomia, mais sentido, mais profundidade. Ele se sente parte do processo e isso faz toda a diferença na construção de uma educação mais humana e transformadora. Ai, gente, que vídeo maravilhoso, chega a nos emocionar. Ana Cláudia Velasquez, Cíntia Lins, Elaine Pereira também estão aqui conosco nessa tarde e eu sei que vocês são muito inteiradas nesse assunto e eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa metodologia que é tão importante, que é a metodologia vezes aprendizagem. Sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Olá, pessoal. Eu sou Ana Velasquez. É um prazer estar aqui com todos vocês. Já ouvimos aqui falar sobre a metodologia vezes criatividade, a metodologia vezes ludicidade, e agora vamos falar sobre metodologia vezes aprendizagem. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Será que a metodologia de ensino ela interfere no que o aluno aprende e como ele aprende? Quem vai nos responder é Elaine Veloso. Para começarmos, vamos esclarecer o que são metodologias de ensino. Elas são caminhos que os professores escolhem para ensinar. Pode ser por meio de aulas expositivas, debates, atividades práticas, uso de tecnologias, jogos, entre outros. Muito bem colocada, Elaine. E mais importante é lembrar que não existe uma única metodologia ideal para todos os contextos. Cada turma, cada aluno, cada conteúdo exige um olhar diferenciado do educador. E Cíntia Lins, que está aqui, com a gente também, ela tem algo para falar a respeito. Isso mesmo, Ana. Na verdade é mais do que isso, né? A aprendizagem não é apenas memorizar conteúdos, é compreender, é refletir, é aplicar no dia a dia. Quando a metodologia é bem escolhida, ela favorece demais tudo isso, mas também quando não é. Infelizmente, ela pode atrapalhar. Com certeza. Quando a metodologia ela está centrada apenas na fala do professor, sem espaço para a participação dos alunos, a aprendizagem se torna passiva e pouco significativa. Não é isso? E para isso é necessário planejamento, formação continuada, sensibilidade para entender os ritmos de aprendizagem e disposição para inovar sempre que necessário. Por isso, hoje se fala tanto nas metodologias ativas, como o ensino por projetos, a sala de aula investida e o uso de tecnologias.
Nessas abordagens, o aluno é protagonista e constrói o conhecimento com mais autonomia. E nesse cenário, o papel do professor muda. Ele deixa de ser apenas um transmissor de conteúdo e passa a ser um mediador do conhecimento, alguém que guia o aluno no processo de aprendizagem. Educar é um processo dinâmico e vivo, e cabe a nós professores buscarmos sempre o caminho mais eficiente para ensinar. Isso. A tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Vídeo, jogos educativos, podcast como este, aplicativo de ensino, tudo isso pode enriquecer a aula, desde que seja bem planejado, é lógico, né? Mas como já dissemos, tecnologia não substitui metodologia, ela apenas complementa. E quando a metodologia e a aprendizagem caminham juntas, de mão dadas, e aí que o resultado aparece? O aluno aprende com mais sentido. E o professor, gente? O professor fica com uma satisfação do seu trabalho tão grande, hein? Ô, gente, essa maravilha tá chegando ao fim, né? Esse podcast de hoje. E eu quero agradecer de coração a todas vocês, porque vocês dispuseram de um tempo precioso para estar aqui nessa troca maravilhosa de conhecimento. E eu sou muito grata porque estiveram aqui hoje nesse bate-papo, que com certeza vou me sair daqui com uma bagagem bem mais ampla. Gente, meu muito obrigada. Obrigada a todos e fica com Deus.